Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Você que nos assiste, nos acompanha, seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense e o tema central é os 10 mandamentos para os dias atuais. Hoje, na lição de número 3, o tema será a imagem do Deus invisível. O segundo mandamento é um alerta, pois impede o homem esculpir ídolos ou fazer imagem para representar a Deus. A proibição é óbvia. Qualquer tentativa de esculpir Deus em madeira, gesso, latão ou qualquer outro material, ainda que bem adornados, com o mais raro metal deste mundo, o artesão apenas estaria reduzindo o tamanho de Deus e comparando a dimensão humana. O segundo mandamento é uma advertência do Criador. Se você idolatra a imagem, mesmo que a intenção seja de que essa se assemelhe a Deus, você incorrerá em um grande pecado, pois a imagem é morta e o Deus ao qual nós servimos é vivo. Quanto mais distante de Deus, mais o reduzimos o seu esplendor. Quanto mais perto de Deus, mais observamos e tememos a sua grandeza. Vamos ler a Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 4 ao 6. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, neles prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa nos orientar e nos abençoar e possamos aprender ensinamentos para aplicarmos na nossa vida. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Como vimos na primeira lição, o primeiro mandamento proíbe o politeísmo e a idolatria, pois o uso de imagens promoviam cultos politeístas. Portanto, o primeiro mandamento é também um combate ao uso de ídolos. Por esse motivo, é que muitos intérpretes pensam que os versículos 4 a 6 fazem parte do primeiro mandamento. Porém, para a maioria dos grupos protestantes, com exceção dos luteranos, constitui o segundo mandamento. Portanto, a proibição, a fabricação de qualquer imagem de escultura é uma ordem dada por Deus. As imagens promovem várias formas de politeísmo, e isso fora estritamente proibido no primeiro mandamento. Além disso, as imagens de escultura, tal como o próprio politeísmo, destroem a natureza ímpar de Deus, além de injetarem elementos estranhos ao pensamento e na adoração religiosa. A idolatria, a imagem, é mais antiga que a adoração ao próprio Deus. O homem sempre encontrou prazer nesse tipo de veneração. O apóstolo Paulo já advertia sobre tal pecado em Romanos 1, 21 ao 23, onde os homens insanos estariam trocando a glória do Deus imortal por imagens mortas. O profeta Isaías esclarece que o segundo mandamento adverte que Deus é irrepresentável, pois nenhum símbolo ou imagem o representa. Isaías 42, verso 8. Quem se relaciona com imagens e esculturas tem relacionamentos superficiais. Deus quer de nós um relacionamento profundo. Israel fez para si um bezerro de ouro. Esqueceram o que Deus lhe fizera, libertando das garras do Egito, além de abrir o Mar Vermelho. No século VIII surge o movimento iconoclasta, um movimento dedicado à destruição de imagens. As imagens, ícones e pintura foram apagadas nas igrejas, em especial no Oriente. Entretanto, no segundo concílio de Nicéia, em 787 d.C., onde fora realizado o sétimo concílio ecumênico,
tornou-se legítima a veneração de imagens de santos católicos romanos e declarou herético todo o movimento iconoclasta. A partir dessa data, não apenas a idolatria a imagens, mas cresceu a veneração às relíquias chamadas de sagradas. A igreja de Constantinopla, atual Istambul, dizia possuir a cabeça de João Batista e o corpo de Estevão, primeiro mártir, o que lhes garantia a proteção da cidade. Eu quero ler a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, versículo 19 e 20. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer, o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. É interessante destacar o que aconteceu na primavera de 1522 em Wittenberg. O conselho da cidade determinou a retirada das imagens das igrejas. A multidão reunida na frente da igreja da cidade invadiu o templo, arrancou as imagens das paredes, quebrou-as e terminou por queimar tudo do lado de fora. Começava assim o terceiro ciclo do movimento iconoclasta, que ressurge agora com força total com a reforma protestante. Você pode observar que o próprio Calvino tem em suas Institutas um capítulo dedicado a todos os argumentos que podem ser usados contra as imagens. Este movimento, ou seja, o movimento iconoclasta, já no terceiro ciclo, não aceitava a idolatria de imagens de santos praticada nas igrejas católicas. Os iconoclastas acreditavam que as imagens sacras seriam ídolos e a veneração e o culto de ícones, por consequência, idolatria. E por isso retirou e muitas vezes destruiu imagens sacras das igrejas, como pinturas, estátuas e até adornos arquitetônicos. A reforma protestante em 1517 tem como uma de suas prerrogativas o cumprimento do segundo mandamento. Ainda que na paróquia de Lutero, como em algumas igrejas luteranas nos dias atuais, existem pinturas que registram cenas bíblicas, embora quase nenhuma imagem. Calvino afirmava, citando Gregório, que as imagens são para incultos e que as imagens e esculturas que tentam representar a Deus são mentiras e vaidades humanas. Os símbolos da fé cristã, por séculos, não são necessariamente imagens que contrariam o segundo mandamento. A cruz, a Bíblia e os elementos da ceia do Senhor são ícones que despertam a fé. Em especial, os batistas entendem como princípio que tais símbolos não conferem graça. O homem, durante séculos, acreditou que as imagens eram mediadoras para que pudessem ter acesso ao Deus invisível. O segundo mandamento é uma advertência. Não há imagens entre nós e Deus que possa validar algum tipo de mediação ou intercessão. Só existe um mediador entre Deus e o homem, a saber, Jesus Cristo. Você pode ver isso em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 ao 6. Pois o próprio Cristo é a imagem do Deus vivo. Colossenses 1, verso 15. Para os que insistem na idolatria, o segundo mandamento tem uma dura sentença, a aflição até a quarta geração. Êxodo 20, verso 5. Nos assusta quando Deus afirma ser zeloso. O sentido mais próximo para entendimento da palavra zeloso é ter ciúme da noiva amada. E o castigo pelo descumprimento do segundo mandamento é o sofrimento da terceira até a quarta geração por causa dos pecados dos pais do passado. Uma leitura superficial desse texto pode parecer que Deus é vingativo e sua sentença aos que o traem é o sofrimento aos pais e que esta alcança os seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Entretanto, o que está escrito no segundo mandamento é que as gerações irão sofrer a iniquidade dos pais. Ou seja, a adoração à imagem promove um canal que deságua na depravação humana.
Quando o homem troca a glória de Deus por imagens de aves, répteis ou coisa semelhante, na verdade está cometendo iniquidade, onde tal erro abre portas da violência, da desigualdade, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Você vê isso em Romanos 1, 23 ao 29. Eu quero ler alguns textos da Bíblia para nossa meditação. Salmos 115, verso 4 ao 8. Mas os deuses de outros povos, esses não passam de estátuas feitas por homens, com ouro e prata. Têm boca e olhos, mas não podem falar ou ver. Têm ouvidos e nariz, mas são incapazes de ouvir ou cheirar. Têm mãos, mas não podem segurar. Têm pés, mas não podem andar. São totalmente mudos. Quem faz essas imagens e quem adora esses falsos deuses vão acabar sendo tão tolo quanto eles. Isaías 45, verso 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Isaías 44, versículo 14 ao 17. Um homem corta para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, assim escolhe dentre as árvores do bosque, planta uma faia, e a chuva a faz crescer. Então ela serve ao homem para queimar. Da madeira toma uma parte, e com isso se aquenta. Acende um fogo, e assa o pão. Também faz um deus, e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura, e se ajoelha diante dela. Ele queima metade no fogo, e com isso prepara a carne para comer. Faz um assado, e dele se farta. Também se aquenta, e diz: já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz para si um deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se, e lhe dirige a sua súplica, dizendo: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Pois bem, de todos os textos que lemos, talvez o último é o mais terrível, porque ele mostra a insanidade do ser humano, que colhe uma árvore, cose alimentos com parte dela e com outra ele se prostra diante dela, mostrando o homem, de certa forma, a tolice humana em não reconhecer Deus como Criador. Os textos que acabamos de ler mostram porque a sociedade atual vive atolada na lama da iniquidade. Colhe os frutos amargos da herança dos seus pecados de idolatria. Pais hoje olham para o futuro e se perguntam que mundo deixarão para os seus filhos, quando na verdade deveriam se preocupar de outra forma. Quais os filhos deixarão para este mundo? Que possamos afirmar como Josué, que advertiu ao seu povo e fez valer o segundo mandamento, cancelando a adoração aos ídolos e preocupando com a sua geração, afirmou que serviriam apenas ao Senhor. Josué capítulo 24, verso 15. O segundo mandamento pode ser resumido como uma ordem contra tudo e qualquer profanação e tentativa de representar a imagem de Deus, seja por escultura ou pintura, ou por estas criar um acesso ao Criador. Nosso relacionamento com Deus sempre parte do princípio da causa e efeito. Por isso, o salário do pecado, causa, é a morte, efeito. Entretanto, servimos ao Deus que é perfeito em amor. Sabemos que Ele é justo, mas também é amor. Jesus nos apresentou o desdobramento desse amor, misericórdia e graça. A misericórdia de Deus retira de nós os efeitos da causa. Efésios capítulo 2, versículo 3 ao 5. A graça nos presenteia com favores de Deus, ainda que não sejamos merecedores. A misericórdia retira o castigo que merecemos. O comentário bíblico Moody diz que o segundo mandamento proíbe a criação e o uso de imagens esculpidas como objeto de adoração.
Mas de maneira mais essencial, é um lembrete de que Deus é espírito, que não deve ser concebido à imagem do homem ou de qualquer outra criatura, pois ele visita a iniquidade. Verso 5. Os resultados do pecado vê-se que afetam de 3 a 4 gerações, mas a misericórdia de Deus estende-se a milhares. Ele não diz que será fiel ou justo para com os guardadores de sua lei, mas misericordioso. Calvino. E aqueles que me amam, verso 6, a fonte e origem da verdadeira justiça está expressa, pois a eterna guarda da lei não teria valor se não fluísse delas. Calvino. Ao cumprir o segundo mandamento, Deus nos concede misericórdia até 1000 gerações. Veja que Deus tem mais prazer em nos conceder misericórdia, pois a estende até 1000 das nossas gerações, do que impor a sua justiça, pois esta última sentença alcança até a 4ª geração dos desobedientes. A ampliação deste entendimento em que Deus tem prazer em nos conceder misericórdia e não justiça pelos delitos dos nossos antepassados fica clara em Ezequiel capítulo 18, versículo 14 ao 20. Jesus, com a obra da cruz, nos trouxe misericórdia, cancelando qualquer dívida do passado oriunda, porventura, dos nossos antepassados. Colossenses 2, do 13 ao 15. Por fim, a adoração aos ídolos era a principal expressão religiosa das nações da antiguidade. Havia vários templos pagãos nas cidades e esses eram muito populares. As estátuas de madeiras ou pedras, as pessoas lhe davam crédito pelo que só Deus era capaz de fazer, como promover um bom clima, colheita, dar filhos. Infelizmente, a idolatria continua sendo um sério problema nos dias atuais, mas parece em distintos ou diferentes pacotes. A maioria de nós não pomos mais a nossa confiança em estátuas de madeira ou pedra. Nossos ídolos modernos mudaram, pois atualmente são símbolos de poder, possessão, dinheiro, prazer, prestígio, posição social, que são altamente recompensados. Para todos nós, há certas coisas às quais damos grande atenção ao ponto de transformá-los em ídolos. Quando compreendemos os paralelos contemporâneos com a idolatria, as palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios parecem-nos mais significativas, quando ele diz, fujam da idolatria. Por fim, ainda quero ler a Bíblia em Colossenses, capítulo 3, verso 5. Portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrenas, abafem os desejos malignos que estão à espreita dentro de vocês. Não se metam em pecado sexual, impureza, imoralidade e desejo vergonhoso. Não adorem as coisas boas desta vida. Em outras traduções vem como ganância, cobiça ou avareza, pois isso é idolatria. Para pensar e agir, você consegue perceber que na atual sociedade existe adoração à imagem? Será que o horóscopo é um exemplo que fere diretamente o segundo mandamento? Será que na igreja evangélica desses nossos dias existem imagens e idolatria que materializam a fé e estão sendo utilizadas como mediadora ao Deus invisível? Se o segundo mandamento nos adverte a não adorar a Deus através de imagens e tampouco por elas produzir um acesso a Deus, qual seria a forma correta de adorar ao Senhor? A Bíblia diz que somos imagem e semelhança de Deus, nem por isso podemos cometer a autoidolatria. Deus nos dotou de capacidade criativa e de liderança, pois somos capazes de raciocinar, analisar, planejar e visualizar o futuro. Nós criamos literatura, arte, música e poesia. Nós somos, de certa forma, muito limitadamente semelhantes a Deus. Mas em outras áreas, nós, como humanidade, estamos longe de ser como Ele. Nosso caráter tende à fraqueza. Não amamos como Deus ama. Entendemos muito pouco do plano espiritual. Contudo, nenhum outro ser neste mundo se assemelha a Deus como nós. Qual seria, então, nosso exemplo perfeito da imagem de Deus? A resposta é Jesus. Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, 9. E diz que devemos buscar essa mesma semelhança,
Romanos 8, 29. Se Cristo é a imagem do Deus vivo, nós, iguais a Cristo, refletiremos a imagem do Deus vivo. Como isso se dará? A resposta está em 1 Coríntios 15, 50 a 53 e 1 João 3, verso 2. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo e você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje estudamos a lição de número 3 e o tema foi a imagem do Deus invisível. Bem, a Bíblia é bem clara no segundo mandamento: não farás para ti imagens de esculturas. Sem dúvida, a idolatria é um mal que assola a nossa sociedade. Apesar dela ter mudado, ter assumido formas diferentes, ela continua pregando a mesma verdade, ou a mesma falsidade, por assim dizer, trocando o Deus eterno, todo-poderoso, invisível, inacessível, a imagens humanas, de animais, de objetos, que nada representam ao Deus verdadeiro. Portanto, fujamos da idolatria, como diz o apóstolo Paulo, e que possamos ser firmes e convictos e deixarmos a nossa vida segundo diz a palavra. Que nada, coisa alguma e nem ninguém possa assumir o lugar de Deus. Para se inscrever é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Deixe um like, faça um comentário, omita a sua opinião. Também acione o sininho para receber as futuras notificações. Não deixe de compartilhar com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esta palavra. Vem conosco, fique na paz. Deus te abençoe.